Aqueles criados na fé cristã ou judaica, são ensinados a acreditar que as Escrituras são história secular. Mas eu sei que a história de Jesus, desde sua concepção pelo Espírito Santo, até sua ascensão ao céu, é um sinal dado por Deus àqueles que o receberão. As visões do Antigo e do Novo Testamento são realidades imutáveis, eternas, que são para sempre. Um dia você encontrará o que parece ser uma pessoa no papel, mas será um estado de consciência, personificado. Quando Paulo reconheceu esta verdade, ele disse: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano. Mesmo que uma vez eu tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. Após a revelação, Paulo percebeu que Jesus Cristo era o poder criativo, e a sabedoria de Deus, e não uma pessoa como ele havia sido ensinado. Mas, porque Deus se tornou homem, para que o homem possa se tornar Deus, cada atributo de Deus, seja fé, chamado Abraão, ou poder e sabedoria de Deus, chamado Jesus Cristo, foi personificado. Embora se dirigisse aos coríntios, Paulo estava falando dos personagens nas Escrituras quando disse: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano. Não mais capaz de pensar em Abraão como uma pessoa, como você é uma pessoa, Paulo conta esta história. Está escrito nas Escrituras que Abraão teve 2 filhos. Um nasceu de um escravo segundo a carne, e o outro nasceu segundo a promessa. Aqui Paulo está lhe dizendo, que pelo seu nascimento físico, você é aquele que nasceu segundo a carne. Mas o segundo filho de Abraão nasceu de uma mulher livre, nascido de acordo com a promessa. Então Paulo explica a alegoria dos 2 filhos, dizendo-nos que Agar, uma serva de Sara, foi entregue a Abraão, que gerou o filho Ismael, que significa o seguinte: sua mão está contra todos, e a mão de todos está contra ele. Não é esse mundo? Como filhos da escrava Agar, lutamos para ganhar a vida, pagar aluguel e impostos, sempre tentando nos manter acima da enxurrada da ilusão. Mas depois da visão, Paulo percebeu que há outro nascimento, que ocorre dentro. Chamado Isaque, esse segundo filho vem de Sara, pois nasceu conforme a promessa. Tudo isso é simbolismo, pois quando seu nascimento espiritual ocorrer, uma criança envolta em panos aparecerá, para simbolizar seu nascimento. Há 2 nascimentos distintos, de 2 seres distintos. Um do ventre da mulher, Agar, e o outro do crânio do homem genérico, chamado Sara. Tendo visto a visão e, compreendendo sua mensagem, Paulo não pensava mais em Abraão, Isaque, Jacó, ou qualquer personagem das Escrituras, incluindo Jesus Cristo, como humanos. Mesmo que antes pensasse neles dessa maneira, e ouvisse sua história como história secular, ele não os considerava mais assim. Em seu capítulo 3 aos Efésios, Paulo faz esta declaração: quando vocês lerem o Antigo Testamento, vocês verão minha compreensão do mistério de Cristo, que não foi dado a conhecer aos homens em outras gerações, mas agora é revelado ao seu santo apóstolo e profetas pelo Espírito. Não se sabia, antes de sua revelação em Paulo, que o mistério de Cristo vem de dentro. Na mesma carta aos Efésios, Paulo fala de si mesmo, e daqueles com quem compartilhou a visão, citando a plenitude do tempo. Para Paulo, Cristo, poder e sabedoria de Deus, é um plano de redenção, que é crucificado na humanidade, e será ressuscitado dos mortos. Eu lhes digo agora, ele me deu a conhecer o segredo sagrado de sua vontade de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. E quando esse tempo for cumprido, aquele que está enterrado em você entrará em erupção, e o propósito de Deus será revelado. A revelação do propósito dá significado a tudo. Você poderia ter $1 milhão e morrer amanhã. Aqueles que herdarão sua propriedade irão lhe falar da boca para fora, mas mesmo depois de uma geração, o cuidado cessará, e dentro de 3 gerações eles esquecerão você. Esse é o mundo, mas há um plano enterrado em você, que revela o propósito de Deus e dá sentido a toda a vida. Quando esse plano for revelado em você, você saberá por que faz o que faz, e sonha o que sonha. Você saberá por que tem certas visões. Você perceberá que tudo contém em si um significado simbólico. Vou te mostrar de uma forma muito simples. Esta noite você pode sonhar que tem um relacionamento íntimo com outra pessoa. Ao acordar, pergunte a si mesmo o que aquele que você encontrou representa para você, e uma resposta maravilhosa virá das profundezas de sua alma. Você descobrirá que, em certo nível, eles representam um estado glorioso. Por exemplo, conheço um homem brilhante que se formou em Yale aos 19 anos, e permaneceu lá por muitos anos para ensinar matemática superior.
Como um americano de muitas gerações, ele me disse uma vez: deveríamos ter apenas pessoas que falam inglês no mundo, e ele quis dizer isso. Ele era uma pessoa muito positiva e brilhante. Se em sonho você visse esse homem em um relacionamento, ao acordar você perceberia que ele representa algo positivo, forte e intelectual. Então observe, pois, sabendo ou não dos acontecimentos, logo em seguida a impregnada será inspirada a fazer algo criativo, pois Deus é um criador que vai criando, e você viu o ato criativo de Deus. Nesse nível você pode pensar que isso é sórdido, mas isso é porque você não conhece o simbolismo de Deus. Falando a todos na linguagem do simbolismo, aquilo que o mundo pode condenar é um ato glorioso de Deus. Deus, sendo multiforme, desempenha todos os papéis. Vestindo a roupa de outro, você vê um ato que pode ser horrível, baseado em seu conceito desse indivíduo. Mas se for um ato encantador, como um poema, uma pintura ou um projeto para uma nova casa, uma criança gloriosa surgirá dessa união. Isso é tudo que a experiência significa, mas o homem está tão enraizado na carne que lhe dá um conceito de César, que o cega para o simbolismo de Deus. Você pode ou não acreditar em mim, mas a história de Jesus, desde sua concepção pelo Espírito Santo, até sua ascensão ao céu, é simplesmente um sinal dado por Deus àqueles que a receberão. Eu cumpri as Escrituras. Há aqueles que aceitarão minha mensagem, e aqueles que não aceitarão. Se você acredita na minha palavra, e me vê em visão no ato criativo, é porque estou fertilizando a história do Evangelho em você. Eu sou o pai daquilo que está sendo fertilizado. Refiro-me agora ao capítulo 4 de 1 Coríntios, onde Paulo fala, dizendo: vocês têm inúmeros guias em Cristo, mas não muitos pais. Eu me tornei seu pai em Cristo. Este é um mistério. Inúmeras pessoas lhe falarão sobre Cristo, com base em teoria e especulação, mas não na experiência. A versão King James chama esses homens de instrutores. Paulo está dizendo que, embora haja muitos instrutores, depois que suas experiências são aceitas, ele os gera. Paulo compartilhou sua visão, dizendo: quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. A quem alguém poderia recorrer, depois de ter experimentado a visão do Filho de Deus chamando-o de Pai? Como alguém poderia lhe dizer algo sobre uma visão que você teve? O Filho de Deus revelou-se em mim, e enquanto conto, atraio aqueles que acreditarão em mim. Embora eles possam não entender, eles modificarão seus conceitos preconcebidos da fé cristã, para se adequarem ao que eu experimentei. A união ocorrerá, e esse conceito se desdobrará dentro deles. Deus, sendo multiforme, usa Neville, ou qualquer um que tenha desdobrado o padrão dentro de si mesmo, e usando essa máscara, ele tem união com aquele que aceitou a história da salvação. Então, tendo fertilizado, o padrão se desdobra dentro dele. Em 1929 tive a união com o ressuscitado, e 30 anos depois, em 1959, nasci do alto. Se o papel que você está predestinado a desempenhar no corpo de Deus exige um intervalo mais curto, seu nascimento pode acontecer mais cedo, mas minha parte foi um desdobramento completo das Escrituras, e levou 30 anos. Dizem-nos que quando Jesus começou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Isso não significa 30 anos após o nascimento físico, mas 30 anos após a união espiritual. Quando seu nascimento espiritual acontecerá, somente o Pai sabe, mas nos é dito no livro de Abacuque. Cada visão tem sua própria hora designada. Amadurece, floresce. Se for longo, espere, pois é certo e não tardará. Paulo nos diz que há 8 níveis do corpo de Deus. Os apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres e assim por diante. Se você está destinado a desempenhar um papel diferente daquele do apóstolo, talvez o tempo latente, entre a união e o nascimento dessa parte, em particular, não seja o mesmo. Não há sonho, nem visão, sem significado, pois Deus fala ao homem por meio do sonho, e se revela em uma visão. O que você experimenta na visão, é certo para aquele nível particular do seu ser, mas quando é reduzido a este nível, o pensamento estaria totalmente errado. O homem, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, decide o que é certo e o que é errado, descendo assim ao lamaçal da confusão. Mas quando ele se vira, descobre que nada está certo ou errado. Em certo nível está certo, e em outro nível está errado. Portanto, aprenda a aceitar todos os níveis. Ao fazê-lo, você subirá na árvore da vida para descobrir que todos os níveis, quando vistos de lá,
estão certos quando você sabe como interpretá-los. Ele me deu a conhecer o mistério de sua sagrada vontade, de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu como um plano em Cristo para a plenitude dos tempos. Agora sei que Cristo não é uma pessoa, e não considero nenhum caráter bíblico do ponto de vista humano, mas sim um estado de consciência personificado. Uma vez eu considerava Cristo do ponto de vista humano, mas agora eu o vejo como o poder criativo da imaginação, e a sabedoria da imaginação, com um plano enterrado nesse poder. Agora sei que sou a cruz, que o poder de Deus usa, enquanto seu plano de salvação se desdobra em mim. Ele despertou e ressuscitou em mim, e toda a história de Jesus Cristo se desenrolou, e me revelou como Deus Pai. Eu te contei minhas experiências. Se o mundo não acreditar em mim, isso realmente não importa, pois encontrarei meu remanescente, meus 10%, que acreditarão na minha história, apesar do que eles acreditavam anteriormente. Nessa plateia estão aqueles que, embora compareçam regularmente, continuam trazendo suas barreiras, e não aceitam a minha história. Outros, trazendo consigo seus equívocos preconcebidos sobre as Escrituras, partem para nunca mais voltar. Uma amiga trouxe uma adorável senhora para a última palestra, ocasião em que ela me disse que levaria em consideração minhas teorias. Eu disse a ela que não eram teorias, que falo por experiência. Então ela disse: "Mas eu sou uma ministra ordenada", e eu respondi: "Isso não significa nada para mim." Você já teve a visão de Cristo? Aquele que te ordenou, teve a visão de Cristo? Se não, é o cego guiando o cego. Você não pode levar em consideração minhas teorias, apenas o que eu experimentei. Se não se encaixa no seu equívoco pré-fabricado das Escrituras, tudo bem, mas estou compartilhando minhas visões, minhas experiências. São todas revelações, não teoria. Ela foi muito querida, e saiu dizendo que essa era sua primeira palestra. Você não vem por uma vez, e ouve algo tão radicalmente diferente do que você foi treinado para acreditar, e espera engolir anzol, linha e chumbada. Eu pedi à minha amiga que emprestasse meu livro, Ressurreição, para que ela lesse o capítulo sobre ressurreição. Está tudo documentado. Eu fiz referência ao Antigo Testamento e, como Paulo, peço que você mantenha minha interpretação do Antigo Testamento em mente enquanto lê minhas experiências. Se assim for, você encontrará luz vindo do que você não entendia anteriormente, pois o padrão despertou em mim. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Não é o contrário. O padrão, o mistério de sua vontade, permanece selado no Antigo Testamento até a plenitude dos tempos, quando o selo é quebrado e o homem individual ressuscita, cumprindo as Escrituras. Se você testar seu poder criativo neste nível, a afirmação: tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e você o receberá, não será mais uma grande teoria, mas será conhecida pela experiência. Acredite que você é o homem, ou mulher, que deseja ser. Pegue a sensação de que você já chegou. Olhe para o seu mundo a partir dessa suposição, conhecendo sua verdade. Agora, acredite que sua suposição tem sua própria hora marcada para florescer. Persista em sua crença, e nenhum poder na Terra poderá impedir que ela se torne um fato. Isso é cristianismo. Não há limite para o seu poder criativo. O problema mais horrível será resolvido, se você apenas conceber uma solução em sua mente. Qualquer um pode fazer isso. Não é preciso ser um Einstein, para imaginar que um problema está resolvido. Não limite o seu poder criativo, determinando os meios para que isso aconteça, pois a imaginação tem à sua disposição caminhos que estão além de serem descobertos. Não se preocupe com como, quando ou onde, apenas o fim. Se você está endividado, qual é a solução? Que você ganhe na loteria ou um tio morra, e deixe a sua fortuna para você? Não. O fim é que você está livre de dívidas. Como você se sentiria, se todas as suas contas fossem pagas? Assuma esse sentimento, e deixe a imaginação endurecer esse sentimento em um fato. Todo problema tem uma solução. Imagine a solução e assuma que é verdade. O que você veria e faria se fosse verdade? Como você se sentiria? Persista nesse sentimento e de uma forma que ninguém sabe, a solução virá. Não há nada impossível para Deus, e Deus está crucificado em você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Nunca houve outro, e nunca haverá outro Deus, e todas as coisas são possíveis para Ele. Se você puder imaginar o fim,
sabendo que todas as coisas são possíveis à imaginação, e permanecer fiel a essa suposição como se fosse verdade, a imaginação se tornará realidade. Lembre-se, o poder criativo não operará sozinho. Saber o que fazer não é suficiente. Você, poder operante da imaginação, deve estar disposto a assumir que as coisas são como você deseja que sejam, antes que possam acontecer. Agora, voltemos aos sinais divinos. A Bíblia começa com a história de Abraão, que é uma alegoria, uma história contada como se fosse verdade, deixando quem a lê descobrir seu caráter fictício, e aprender sua lição. Se a história de Abraão, Sara e sua descendência Isaque, bem como a história de Abraão, Agar e sua descendência, Ismael, são alegorias, e Abraão é o pai de todos nós, onde está a realidade da história? O Novo Testamento começa assim. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judas e seu irmão. Se Abraão, a fonte de toda a vida, é uma alegoria, então tudo é uma alegoria, inclusive Jesus Cristo, pois ele é a culminação de toda a genealogia que começa no primeiro capítulo de Mateus. Pesquise e você descobrirá que as Escrituras são um plano maravilhoso de salvação enterrado em Cristo, o poder criativo e a sabedoria de Deus, que é crucificado no homem como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Sabendo que o plano está contido em você, a crença o despertará. Você pode estar completamente inconsciente do momento em que o plano foi fertilizado, mas deve ser fecundado por quem despertou do sonho da vida, pois o projeto que há de nascer é espiritual. Aquele que ainda não despertou, pode ser usado para produzir um belo poema, uma peça ou uma história maravilhosa neste nível. Mas o plano de salvação de Deus só pode ser fertilizado por aquele que já ressuscitou dos mortos, e Deus, sendo multiforme, assumirá essa máscara para desempenhar esse papel.